sanfona durante muito e muito tempo. Às vezes que eu engordava, emagrecia e que eu tinha que fazer exercício quando eu queria emagrecer. Anos de efeito sanfona. Hoje eu vou queimar esse registro, porque o efeito sanfona não me pertence mais. Hoje estou liberta. Hoje eu me amo. Hoje eu tenho certeza que essa vida não me pertence mais, que eu não vou engordar nunca mais e sofrer com isso aqui. Eu amo essa minha versão, eu amo o jeito que eu sou. Oi, minha amora, bem-vinda à segunda aula do desafio Semana do Emagrecimento Definitivo. Se você não viu a primeira aula, nem continua assistindo esse vídeo, que você não vai entender nada. Tem que assistir a primeira. Então para esse vídeo, assiste a aula 1 que está aqui embaixo, aí depois volta para a aula de hoje. Nesse desafio eu estou ensinando o passo a passo de um método simples e comprovado para você emagrecer 5, 10, 20 ou mais de 50 quilos e não voltar mais a engordar. E esse método, ele é fácil demais de seguir e funciona para todas as mulheres. Para a mulher que tem metabolismo lento, para quem tem hipotiroidismo, tendência a engordar, para quem emagrece, mas sempre volta a engordar, ou para quem não consegue emagrecer mais de jeito nenhum, para quem quer eliminar aquela barriguinha que não sai por nada, e inclusive para quem tem mais de 40 anos. Com esse método simples que você vai aprender, você vai emagrecer e sem precisar sofrer com dieta, sem jejum intermitente, sem precisar tomar remédio, sem gastar dinheiro com cápsula, com aquele shake ou chazinho da moda e muito menos ficar se matando numa academia. Inclusive hoje, o que você vai ganhar hoje? Aqui, ó. Você vai ganhar esse material com o segredo do método para instalar o seu chip de magro. Então fica aqui comigo e eu quero só saber se você está cumprindo todos os itens aqui, ó, do desafio. A gente já teve aula 1 e nessa aula eu te mostrei por que você não está emagrecendo ou até emagrece com muito esforço e sofrimento, mas depois volta a engordar tudo de novo. Você estava tentando os métodos errados, você só não emagreceu porque com o chip de gordo ninguém consegue emagrecer. É impossível. Quando eu fiz o teste do chip de magro e eu percebi que eu tinha o chip de gordo, eu falei, não tem como emagrecer com o chip de gordo. Eu preciso instalar esse chip de magro. E foi aí que eu decidi, né? Eu instalei o chip de magro, eu eliminei peso, que hoje eu sou outra pessoa. É algo que realmente transforma a nossa vida. Eu eliminei 23 quilos da minha vida de peso físico, mas o peso emocional que eu eliminei não tem como, né, calcular. Com o chip de gordo, eu vejo que hoje não é possível ninguém emagrecer, não tem condições, mas depois de instalado o chip de magro, não é possível mais engordar. Mesmo que você queira depois engordar de novo, não é possível. Ó, tá aqui instaladinho, porque assim é uma mudança na sua mente. É totalmente científico o método da Jéssica. Podem ficar despreocupadas porque mexe de fato com a nossa mente, tudo começa na nossa mente, tudo começa no nosso pensamento. Com o chip de gordo, esse emagrecimento ele é de uma forma difícil, sofrida, muito restritiva e impossível de se manter. E depois de instalar o chip de magro, não. Eu já consegui eliminar para sempre esses 22 quilos. E hoje eu entendo por que eu não consegui emagrecer, né? É porque eu tinha o chip de gordo instalado, né? E esse chip me limitava. Ele me controlava, né? Ele não deixava que eu tomasse as melhores decisões por mim. Eu consegui, né, instalar o chip de magro. Eu consegui tomar o controle da minha vida, das minhas emoções. E consegui eliminar sem sofrimento esses 16 quilos. Eu tenho certeza que você já entendeu que com o chip de gordo é impossível emagrecer. Inclusive, aqui também você ganhou um teste gratuito para descobrir se você tem o chip de gordo ou o chip de magro instalado. Então, se você não aplicou o teste, para agora esse vídeo, aperta na aula 1 que está aqui embaixo, assiste a aula, aplica o teste e depois volta e assiste essa aula de hoje. E eu quero agradecer aos milhares de comentários lá no post do Instagram. Eu tô lendo todos e respondendo o maior número de comentário que eu tô conseguindo. E na aula de hoje, deixa eu voltar aqui,
Eu vou revelar o segredo do método. Lembra que eu falei que esse segredo é que vai instalar o seu chip de magro? Então eu vou revelar esse segredo e mostrar como você vai aplicar na prática já a partir de hoje. E para isso você vai precisar desse material que logo logo você já vai ganhar. E assim, o que mais me incomodava era minha barriga. Minha barriga era enorme, parecia que eu tava grávida, né? Eu tenho uma diástase por causa das 4 gestações. E eu não via como perder aquela barriga, né? Eu morria de vergonha porque marcava nas roupas, eu usava calça de grávida ainda. E aí eu encontrei a Gé, minha sócia me indicou. Eu não acreditava, mas eu não tinha nada a perder, né? Eu sabia que eu tinha uma cabeça de gorda, mas eu não sabia como mudar essa cabeça. E o que o programa fez comigo foi mudar essa cabeça. Com isso eu emagreci 27 quilos. Como eu emagreci, eu não sei dizer pra vocês, porque eu não sei o que eu comi, não foi sofrido. E eu fui emagrecendo, né? Acabou sendo uma consequência da minha nova vida. Eu perdi essa barriga, né? Também não sei como, parece que passou uma faca, assim, mas eu perdi essa barriga. Eu não tenho mais gordura no fígado, eu não tenho mais apneia. A minha aliança hoje serve. Todas as mulheres que você já viu e ainda vai ver essa semana fizeram o teste do chip de magro, só que descobriram que tinham o chip de gordo, mas elas aplicaram esse segredinho do método, instalaram o chip de magro e o emagrecimento aconteceu de uma forma automática e sem sofrimento. E logo logo pode ser você me enviando um vídeo do seu depoimento contando sobre o seu chip de magro. Com o chip de magro você vai sim ter aquele corpo que você sempre sonhou, mas o emagrecimento não é só exterior, só corpo ou só estética. Os seus quilos a mais podem estar afetando muito a sua saúde. Muitas pessoas até já se acostumaram, mas vivem com dor de cabeça, enxaqueca, retenção de líquido, prisão de ventre, falta de disposição, dor nas articulações, na coluna, no joelho, sinusite, rinite, gastrite e o pior, segundo o Ministério da Saúde, o sobrepeso hoje está associado a vários problemas graves de saúde, como o desenvolvimento de diabetes, pressão alta, estetose hepática, que é a gordura no fígado. Inclusive, estudos recentes mostram que 14 tipos de câncer estão associados à obesidade. A cada 10 pessoas obesas, 7 estão com pressão alta. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o ganho de peso é o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa doença, fora os efeitos colaterais que a diabetes pode causar, como AVC, cegueira e até mesmo amputação. Você não precisa ser refém de nenhuma dessas doenças. E todo santo dia eu recebo depoimentos de mulheres que aplicaram o método, instalaram o chip de magro e emagreceram e hoje estão livres dos sintomas de várias doenças e a maioria delas já deixaram os medicamentos, claro, orientado pelos médicos. Hoje, com muita alegria, eu quero dizer para vocês que eu não dependo mais de receita, que eu não dependo mais de medicamento, que eu tenho uma vida que eu jamais imaginei que eu ia ter. Ouvi de médicos dizer para mim que eu teria que aprender a conviver com a dor, que eu deveria me conformar com a dor. Como isso? Mas a Gé me mostrou o caminho. E hoje eu não dependo mais de medicamento. Eu tenho uma vida feliz, sem dores, meninos. Me livrei da diabetes, me livrei da pressão alta desestabilizada. Desde os 23 anos eu tomava remédio. Vocês não imaginam a felicidade que é. Então eu quero queimar essa fonte hoje, mostrar que é possível para inspirar outras mulheres a ter uma vida com saúde, vida nos seus dias. Não é o peso que eu eliminei, mas a saúde que eu conquistei nesse programa. Eu sou muito grata, Gé, a você, a minha Gia Bru, pela alegria que eu tenho hoje de ter saúde. E eu quero me livrar, gente, de todos esses medicamentos que eu tomava aqui, ó. Nunca mais tomar medicamentos, nunca mais. Eu estou livre. Eu estava diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, além de uma obesidade mórbida. E eu tomava medicação para ansiedade há muito tempo. Teve uma época em que eu tomava 8 comprimidos por dia e naquela época eu dormi por 14 dias seguidos, né? E eu lembro que eu tomava medicação e dormia, voltava a tomar, dormia e assim aconteceu por 14 dias. Mas depois que eu conheci o método, depois que eu entrei no programa, eu encontrei ali, através do chip de magro, através do método da Jéssica, ferramentas para cuidar da minha saúde física e emocional. Então, de lá para cá, eu eliminei 36 quilos, não faço uso de nenhuma medicação atualmente, graças a Deus está tudo certo com os meus exames,
e não tomo mais nenhuma medicação. Eu fui diagnosticada há 6 anos com uma depressão. E a partir daí passei a ser extremamente dependente da medicação fluoxetina. Quando conheci o programa Pense Leve e comecei a seguir o método, o passo a passo que a gente ensina dentro do programa, minha vida começou a ser transformada. Sim, com 40 dias de programa, a médica fez a suspensão da medicação e tudo mudou. Além de perder 20 quilos, eu ganhei muita vida. Hoje eu sou uma mulher leve, feliz, realizada, vivo com autoestima elevadíssima. Eu ganhei muita vida mesmo. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas não é o peso, né? É a vida que se ganha. Eu tinha problemas de saúde. No começo do ano, o médico me deu um prazo para emagrecer, porque tinha diabetes, tinha colesterol, tinha gordura no fígado, tinha vários problemas, todos alterados meus exames, e agora eu fiz meus exames e não tenho mais nada. Então, é a vida que se ganha, né? Além dos pesos eliminados. Incrível, né? E agora eu quero que você anote uma frase. Não é o peso que se perde, é a vida que se ganha. Olha que frase linda, e é real, não é o peso que se perde, é a vida que se ganha. Com o chip de magro você vai sim emagrecer. Vai perder a barriga, vai ter o corpo que você sonha, mas vai muito além disso, você vai ganhar uma nova vida. E eu sei que você não escolheu estar acima do peso e muito menos correr o risco de ter alguma dessas doenças terríveis. A culpa não é sua. Você não tem noção quantas mulheres vêm falar comigo dizendo que não aguentam mais viver assim. Umas até com depressão por conta do peso, por não estar feliz com o próprio corpo e não conseguir nem se olhar no espelho. Eu fico muito triste quando eu ouço isso, porque eu sei que não precisa ser assim. E algumas me dizem, Gé, o meu corpo, ele não aguenta mais o meu peso. Eu sinto dores em tudo, nas costas, no joelho, até na planta do pé. Mas claro, minha amora, cada pessoa tem um peso saudável que deveria estar. E isso não tem a ver com estética ou com padrões de beleza. Mas a sua estrutura óssea foi feita para trabalhar perfeitamente no seu peso ideal, sem nenhuma dor. Olha essa foto. É chocante, né? Mas essa estrutura óssea, ela não foi feita para aguentar tanta gordura. Não é só questão de estética, é saúde, é a sua vida. Imagina se a partir de hoje eu pegar uma mochila, colocar 30 quilos de pedra dentro e passar a viver com ela nas minhas costas. O que vai acontecer? É claro que vai sobrecarregar o meu joelho, a minha coluna. Imagina esses 30 quilos de gordura a mais dentro do meu corpo. Como que ficarão os meus órgãos? Agora imagina você jogando fora de uma vez por todas essa mochila com todo o seu peso extra. Imagina como ficaria leve os seus dias. E hoje eu vim no mercado para falar para vocês o quanto de peso físico eu perdi. Eu não vou falar, eu vou mostrar. A minha mãe vai colocar nos meus braços para vocês verem o quanto de peso eu carregava aqui no meu corpo. Gente, viu que no final foi caindo, né? Pois é. Eu carregava isso tudo e hoje, graças a Deus, está para sempre eliminado na minha vida. Nem estava aguentando pegar. Total de 25 quilos e 800 gramas a menos da minha vida. E isso vai ser possível instalando o chip de magro. Mas para isso, eu preciso que você reforce o comprometimento que você fez na nossa primeira aula de não desistir desse desafio. A gente já está quase na metade. Então fala agora em voz alta. Eu sou forte, eu vou até o fim. Vamos mais uma vez? Repete comigo. Eu sou forte, eu vou até o fim. Muito bem. Então vamos descobrir qual é esse segredo do método que instala o chip de magro? Você já descobriu? Tá curiosa para saber? Então, eu te mostrei na primeira aula que para emagrecer e não voltar mais a engordar, você precisa instalar o chip de magro. E como é que se instala esse chip de magro? Por acaso você já praticou algum exercício físico? Tem tantos, né? Musculação, crossfit, zumba, HIIT, jump, dança pula corda, caminhada. E se existisse um exercício revolucionário que te emagrecesse muito, sem precisar de nenhum equipamento, que dá pra fazer em casa mesmo, sentada no sofá, tomando banho, no vaso sanitário fazendo xixi, lavando louça ou até no seu trabalho? Você ia acreditar? Pois é, mas acredite, ele existe. E isso, inclusive, é o segredo do método. Eu vou escrever aqui pra você ver.
exercícios mentais. O que emagrece a sua mente e instala o chip de magro são os exercícios mentais. E eu comecei a aplicar os exercícios mentais no meu trabalho, em casa, tomando banho, lavando a louça. E a sensação de liberdade através dos exercícios mentais vinha dia após dia. Foi maravilhoso demais. O segredo de tudo são os exercícios mentais e você carrega ele para onde você for e você aplica ele a qualquer momento do seu dia, porque são fáceis. Para tirar o chip de gordo e colocar na nossa mente o chip de magro, é simples. É fazer os exercícios mentais. Eu fazia de manhã quando eu acordava, quando eu ia no banheiro, quando eu tomava banho. Sabe aquele momento em que eu me sentia ansiosa, preocupada, nervosa? Eu fazia os exercícios mentais também. Então os exercícios mentais, eles nos ajudam em várias áreas da nossa vida. E ele é super fácil, rápido de aplicar. E é algo muito fácil de se fazer. Nada difícil, nada doloroso. E não é necessário uma rotina toda focada em praticar os exercícios mentais. Pelo contrário, eu consigo fazer ao acordar, ao ir trabalhar fora, ao trabalhar home office, cuidando do meu filho, da minha casa, lavando uma louça, tomando banho em qualquer momento do meu dia. Ah, mas e se eu for viajar? Os exercícios mentais também vão comigo e eu consigo usar eles de diversas formas em diversos momentos do meu dia. Como assim, Gé? Eu vou fazer exercício aqui na mente? É isso mesmo? É isso mesmo, minha amora. Você vai aprender a exercitar a sua mente. E é muito simples e você faz em qualquer lugar. É simples, mas é poderoso. São os exercícios mentais do método que vão instalar o seu chip de magro e te emagrecer para sempre e sem precisar sofrer. E já se prepara que eu vou te ensinar um exercício mental que você já vai começar a fazer hoje mesmo. Tá vendo aqui, ó? No seu calendário? Aqui, ó. A partir de hoje você vai aplicar todos os dias e vai marcando os xizinhos. Daqui a pouco você já vai ganhar esse material com o exercício mental, tá? Porque lembra que eu te falei que esse não ia ser mais um desafiozinho de internet? Eu quero ter o resultado. Então, a gente não vai ficar só na teoria não. Você já vai começar a sentir na prática a sua mudança a partir de hoje. Por isso que eu vou entregar o máximo que eu puder nesse desafio. Mas eu preciso do seu comprometimento em aplicar o que eu estou ensinando. Então vamos lá, fica aqui comigo que essa parte vai ser muito importante, tá? Olha só, mais um lindo desenho. Mas então imagina que aqui seja o bolo que você mais gosta ou qualquer outra comida que você não resista, mas eu vou usar o bolo como exemplo. Quando você olha para esse bolo, mesmo você querendo emagrecer, mesmo você sabendo que engorda, o chip de gordo, ele te viu uma vontade enorme de comer. E por quê? Porque o chip de gordo associou esse bolo com muito prazer. Na verdade, a sua mente não quer o bolo, ela só quer o prazer que o bolo te traz. Então, o seu chip, ele envia fome. E o que você faz? Você não resiste. Você come. Mas depois de um tempinho que o prazer e o gosto acabam, o que acontece? Vem a culpa, o arrependimento, porque você sabia que não deveria ter comido, só que você não conseguiu resistir. E qual a consequência de fazer isso? Várias e várias vezes. Você engorda. E depois, com esse resultado, como é que você fica? Você fica feliz, realizada e orgulhosa? Não, né? Na verdade, você fica muito triste. As suas roupas não servem, você começa a não gostar do que vê no espelho. E para acabar com essa tristeza, o que o chip de gordo faz? Ele te lembra que o bolo dá prazer. E você come de novo. E para acabar com a tristeza, o ciclo vai se repetindo. Você come, sente culpa, engorda mais um pouquinho, fica ainda mais triste e vai descontar de novo na comida. E como que acaba com esse ciclo? Pensa comigo. Será que uma dieta? Será que acaba com isso? Claro que não. O chip de gordo, ele continua ali, ó, na sua mente, no mesmo lugar, fazendo você ficar morrendo de vontade de comer o bendito bolo. E a academia? Será que resolve? Então você tá lá, correndo na esteira e já pensando no que vai comer depois, porque o chip de gordo continua ali. Então, minha amora, só existe uma arma que destrói o chip de gordo, acaba com esse ciclo e instala o chip de magro. E essas armas são os exercícios mentais, porque o chip de gordo só consegue focar aqui, ó, no prazer.
no prazer momentâneo. Ele não consegue ver que isso aqui tá te engordando cada vez mais, que você já engordou talvez 5, 10, 20, 50 quilos, que você não consegue perder a barriga de jeito nenhum e se sente frustrada com isso, que suas roupas não servem mais, que sua autoestima tá lá embaixo. Ele não consegue ver que isso aqui te traz muita dor e sofrimento. Só quem tá acima do peso sabe o que é não conseguir nem cruzar as pernas, ter dificuldade de subir a escada ou até amarrar os sapatos. É triste se olhar no espelho e odiar o próprio corpo, deixar de ir em algum lugar ou até num casamento porque não se sentiu bonita com o vestido, estar há anos querendo eliminar aquela barriguinha e se sentindo frustrada por não conseguir. É isso que o chip de gordo faz com você, porque ele só consegue focar aqui, ó, no prazer. E os exercícios mentais vão fazer a sua mente focar aqui, ó, na consequência. Quando você começar a aplicar os exercícios mentais do método, você vai olhar para o bolo e não vai sentir vontade de comer, aquela necessidade incontrolável de comer. A sua mente, ela não vai mandar fome, porque ela automaticamente vai focar na dor, na consequência, na culpa, no sobrepeso, na tristeza. E aí o que acontece? Você não vai comer. Então você não come. E não comendo por fome emocional, o que vai acontecer? Você emagrece. Sem sofrimento. Porque aqui você não teve que negar a comida. Você não quis comer. E aí, qual é a consequência? Ai, você fica feliz, você se sente bonita, as suas roupas voltam a servir, a sua autoestima aumenta, a sua saúde melhora, você começa a receber elogios, você volta a se amar. E aqui você vai emagrecer sem sofrer fazendo dieta, sem se matar na academia, sem precisar tomar nada. E o melhor de tudo, você não volta a engordar. É por isso que quem instala o chip de magro diz que olha para a comida que mais gostava e não tem mais aquela vontade louca de comer. Não existe mais descontrole. Eu vi tanto depoimento lindo da mulherada falando de olhar uma pizza, um chocolate, não sentir vontade. Eu tive minhas dúvidas, né? Falei, gente, será que isso é possível, né? Porque eu já tentei tantas coisas e não deram certo. E eu vou conseguir instalar meu chip de magro e eu vou conseguir ter essa sensação que as meninas têm. Que as meninas estão falando nos depoimentos e é tudo muito louco mesmo, gente. Porque hoje eu sou prova viva disso. Eu olho o alimento e eu não sinto mais vontade de comer, né? E se eu decidir comer, tá tudo bem, tá tudo certo, porque não é uma imposição, é uma escolha nossa, né? Mas a gente a gente muda completamente a nossa relação com a comida. E é tudo tão simples, tudo tão fácil, sem sofrimento, é tudo tão gostoso. Hoje eu passo, tem chocolate na geladeira, tem guloseimas sempre prontos, porque daí vem os filhos, né? Gente, sempre tem em casa. Eu passo e nem enxergo isso, nem vontade não me dá de comer. Não é que a gente não pode comer, mas não é mais aquela tentação que você antes via e tinha que comer. Agora não, agora se eu quero como, se eu não quero eu não como. Aqueles alimentos que antes você sofria para negar, porque às vezes a gente via uma comida e a gente fala assim, eu não vou comer porque eu não posso. Tô de dieta, como eu queria sofrimento, mas eu não posso, né? Então é isso que muda. É você olhar e você ter a liberdade de escolher e falar assim, não, eu não quero comer. E às vezes as pessoas ficam com dó da gente, ai, por favor, só um pedacinho. Elas não entendem que é porque a gente não quer mesmo, não tá bom. Não, bem, fica tranquila, se eu quiser comer, eu vou comer. É muito natural hoje eu olhar um alimento, né, que antes eu não conseguia resistir, eu sofria, né, por não poder comer, quando eu tava fazendo aquelas dietas mirabolantes. Hoje eu olho sem sofrimento, sem desespero, né, de querer comer a qualquer custo. Não, é muito natural, é muito suave. Gente, então quer dizer que eu nunca mais vou comer essas coisas? Claro que vai, minha amora, mas com o chip de magro é você que vai estar no controle e não sentir mais aquela necessidade de ter que comer e engordar cada vez mais. Eu sei que ouvindo isso e vendo esses depoimentos parece até uma mágica, mas não é mágica. É o poder do método, que é baseado no quê? Nos exercícios mentais. Isso é neurociência, é neuroplasticidade. Lembra que eu falei dela na aula passada? Foi através da neuroplasticidade que eu descobri esse método. Até o século passado, se acreditava que a estrutura do nosso sistema nervoso central era permanente, ou seja, não tinha como mudar a nossa mente. Mas agora, em pleno século XXI, os neurocientistas descobriram que o nosso cérebro ele tem uma capacidade poderosa de se modificar, de reprogramar. Porque hoje a programação do chip de gordo
gordo é te impulsionar a comer por fome emocional, é ser impulsionada pelos seus sabotadores e ser guiada pelas suas crenças, fazendo com que você engorde cada vez mais. Essa é a programação do chip de gordo. E só tem um único jeito de mudar essa programação na sua mente, é aplicando os exercícios mentais do método. Então, minha amora, aqui ó, deixa eu voltar. Aqui. Se você aplicar os exercícios mentais na sequência certa, ou seja, se você seguir o passo a passo do método, você vai instalar o chip de magro, emagrecer o quanto você quiser e ficar magra para sempre. E por que tem que ser na sequência certa? Sabe quando você quer ir até algum lugar, numa outra cidade, que você não faz ideia de como chegar? Se você colocar o endereço num GPS, ele vai te mostrando exatamente o caminho que você tem que percorrer para chegar lá. Ele te dá o passo a passo. Se você for seguindo os passos, com certeza você chega no destino final. Se a sua vizinha colocar o mesmo endereço no GPS e seguir o passo a passo, ela também chega lá. Se a sua amiga, sua prima, sua irmã colocarem no GPS, elas também vão chegar no mesmo lugar. Qualquer pessoa que siga o passo a passo que o GPS mostra, vai chegar no mesmo lugar. E para instalar o chip de magro é a mesma coisa. Existe um caminho, um método com um passo a passo que qualquer mulher que seguir instala o chip de magro, sem exceção. E nesse GPS que eu vou te entregar, vai ter um passo a passo simples e em cada passo tem um exercício mental que você vai aplicar. Então, para cada um desses bloqueadores tem exercícios mentais específicos e diferentes e devem ser aplicados numa ordem certa para literalmente acabar com cada um deles. Então, para a fome emocional vão ter alguns exercícios mentais, para os sabotadores são outros exercícios mentais, para as crenças são outros ainda. E para instalar o chip de magro, você precisa fazer exercícios mentais para todos eles. Porque, minha amor, o chip de gordo é muito forte, não é à toa que as mulheres lutam uma vida inteira contra a balança e quem tem o chip de gordo não consegue emagrecer. Então, para destruir ele, não adianta destruir só 1 ou 2 bloqueadores, tem que acabar com os 3. Então, hoje eu vou te ensinar um exercício mental para esse bloqueador aqui, ó, para fome emocional, para você já começar a aplicar hoje mesmo e já notar que a sua fome vai começar a diminuir. E você vai ver o poder de apenas um exercício mental. Você vai se surpreender de ver como um exercício tão simples já vai diminuir a tua fome. E na aula de sexta-feira vai ser incrível, porque eu vou te mostrar todo o passo a passo do método GPS que destrói os 3 bloqueadores e instala o chip de magro. Então, o exercício mental que você vai aprender agora vai fazer você olhar para aquela comida que te domina, que te engorda e não lembrar do prazer. A tua mente vai lembrar da consequência. Então presta atenção numa frase que a gente vai ler juntas aqui, ó. Toda pessoa é capaz de mudar qualquer coisa na sua vida se pensar nas consequências que terão ao realizar aquele comportamento. Essa frase ela é muito importante, inclusive anota aí no seu caderno, tá? E eu vou repetir. Vamos ler juntas. Toda pessoa é capaz de mudar qualquer coisa na sua vida se pensar nas consequências que terão ao realizar aquele comportamento. Quer ver um exemplo bem prático para você entender bem essa frase? Uma mulher é casada, tem 2 filhos, um de 2 e outro de 5 anos. E no trabalho dela tem um cara muito interessante que começa a investir nela, começa a elogiar, tratar ela bem. E um certo dia eles fazem uma viagem a trabalho e ela tem a oportunidade de ficar com ele. Mas vamos supor que naquele momento ela literalmente esquece que tem família. Ela está tão focada no prazer momentâneo que ela não pensa em outra coisa. Os pensamentos dela estão focados no prazer. Isso gera um sentimento muito bom de alegria, de prazer, de liberdade. Então o que será que ela vai fazer nesse caso? Se por um segundo ela esquecer que tem família e só pensar no prazer, será que ela vai ficar com o cara? Sim ou não? Olha, muito provavelmente que sim. Agora, imagina que ela tá nessa indecisão, só pensando no prazer, só que de repente ela entra numa cápsula do tempo, como se fosse possível mesmo, como se fosse real. E ela consegue ver o marido dela descobrindo, pedindo divórcio e ficando com a guarda dos filhos. Se ela vê e acreditar que isso vai acontecer, você acha mesmo que ela teria coragem de ficar com o cara? Sem sombra de dúvida que não, o pensamento dela ia ser, eu vou perder minha família, isso é horrível. E é lógico que ela ia resistir ao prazer e não ia fazer nada. Então é isso que essa frase quer dizer, tudo na nossa vida gera uma consequência, ou boa ou ruim. Mas o problema é que na comida, quem tem chip de gordo tem essa amnésia do exemplo da mulher e esquece de tudo. O chip de gordo só foca naquele prazer momentâneo da comida.
Você me ouvindo agora, você consegue entender que é claro que o prazer de emagrecer é muito maior que alguns minutos de prazer na comida. A sensação de voltar a usar suas roupas, eliminar todo o peso extra que você tanto sonha, de se olhar no espelho e se amar, de ter disposição para brincar com os filhos, de pôr um biquíni no verão e se sentir maravilhosa, tirar várias fotos e gostar de todas. Esse prazer é infinitamente maior do que o prazer de 3 minutos de uma comida que você gosta e que depois te engorda. Você sabe disso. Mas saber disso não adianta nada. Na hora quem decide é o chip de gordo, não é você. O chip de gordo te convence que o prazer daquela comida é tudo o que você merece. E agora, você me ouvindo, é claro que é óbvio que o prazer de emagrecer e nunca mais voltar a engordar é milhões de vezes melhor que o prazer de 3 minutos da comida, que depois que acaba o gosto que fica não é o da comida, é o gosto amargo do arrependimento, da culpa, da frustração de não conseguir. Mas mesmo você sabendo disso tudo, se você continuar com o chip de gordo, infelizmente ele sempre vai te convencer a comer, porque ele faz você só ver o prazer da comida. Ele não te mostra a dor, o sofrimento, a culpa, o arrependimento que você sente depois. Então agora você vai aprender um exercício mental para treinar a tua mente para os momentos de fome emocional. Sabe a diferença da fome física e da fome emocional? Então vamos saber agora. Isso aqui precisa estar na ponta da língua para você conseguir aplicar o exercício mental. Para você conseguir identificar de uma forma bem fácil, você tem que saber que a fome física vem daqui para baixo. Você sente no seu corpo, no seu estômago. Já a fome emocional vem daqui para cima. É da sua cabeça, é a sua mente te mandando uma vontade louca de comer. A fome física vem aos poucos. Já a emocional ela vem de repente, aparece do nada e é muito forte. A fome física, ela pode esperar, porque como ela vem aos pouquinhos, ela começa bem tranquila, você não precisa parar tudo e comer. Ela vai aumentando aos pouquinhos. Já a fome emocional, você precisa comer na hora, não pode esperar. Na fome física, você consegue pensar racionalmente e fazer boas escolhas. Se tiver ovo para comer, você vai aceitar, porque você realmente está com fome. Já na fome emocional, não. Você tem fome de uma comida específica e geralmente não é saudável. Se é fome emocional e alguém te oferece um ovo, você diz, ai não, né? Eu não tô com fome de ovo, queria um bolinho. Então não é fome, é vontade de comer, é emocional. A fome física, ela acaba quando você se sente saciada. Já a fome emocional não acaba mesmo com o estômago cheio. Por isso que quando é fome emocional, você come uma quantidade muito grande, porque é como se nada saciasse. E quando você come por fome física, você não sente culpa depois de comer. Já quando você come por fome emocional, você sente culpa, perda de controle e arrependimento. Então vamos aprender agora um exercício mental para usar nesses momentos de fome emocional. Daqui a pouco você vai ganhar esse material aqui, tá? Para você baixar, imprimir e poder aplicar o exercício mental. E nesse material também vai ter todo esse resumo da fome física e fome emocional. E logo, logo vai estar liberado já para você baixar. Isso vai ser presente, vai ser gratuito. Então, vamos aqui para a explicação? Nessa primeira página, que daqui a pouco você já vai ver o seu material, você vai escrever todos os alimentos que são mais difíceis de você resistir e que você sabe que está exagerando e que está te engordando. Você vai começar a observar no seu dia a dia em que momento você tem vontade incontrolável de comer esses alimentos. E quando vê essa vontade, você vai parar para ver se é fome física ou é fome emocional. E como eu disse, todo o resumo vai estar aqui no material também, tá? Você vai começar a notar que a fome emocional te envia uma vontade enorme de comer exatamente os alimentos da listinha que você vai fazer. E por que isso? Porque o chip de gordo já criou um vínculo de que esses alimentos causam muito prazer. Já criou um vínculo de que você merece, de que você fica feliz, que te acalma. Mas agora você vai aprender um exercício mental que vai começar a quebrar esse vínculo. O exercício mental também vai estar aqui nesse material, só que agora eu vou explicar no quadro porque fica mais fácil para você entender. Vamos virar mais uma página aqui então. Esse exercício mental que eu vou ensinar agora, presta atenção, ele vale ouro. É a parte mais importante da aula. Olhando, parece muito simples e que nem vai fazer efeito, mas isso aqui é poderoso, é neurociência. Quem aplicou no último desafio ficou assustada com os resultados, então presta muita atenção.
Você vai responder 4 perguntas. E a primeira pergunta é: o que eu ganho quando eu como? E o comer aqui, minha amor, é quando você come por fome emocional, tá? Quando você come aquela listinha de alimentos que você sabe que tá só te engordando. Só que eu preciso que você preste muita atenção, porque o chip de gordo, ele vai querer te enganar. Ele vai querer te lembrar que você ganha prazer naqueles minutos que você tá comendo. Mas agora você deve responder tudo pensando nas consequências. Então, o que você ganha como consequência depois de comer por fome emocional? Eu vou dar alguns exemplos do que eu ganhava quando eu tinha o chip de gordo. Eu ganhava peso, bastante peso. Eu ganhava frustração. Eu ganhava arrependimento. Barriga, gastrite, eu ganhava um monte de coisa ruim. Só que eu vou dar alguns exemplos só, porque eu não quero induzir a sua resposta. Mas depois, com calma, você vai responder essa pergunta e colocar toda a consequência ruim que você ganha. A segunda pergunta: o que eu perco quando eu como? E as minhas respostas eram: eu perdia a minha autoestima. Eu perdia todas as minhas roupas, que ficava tudo apertado. Eu perdi a minha disposição. Tem pessoas que perdem o emprego, eu já ouvi, o casamento, a felicidade. Você precisa escrever tudo o que você perde quando você come, o que te engorda quando você come por fome emocional. E minha amora, você precisa escrever tudo mesmo, quanto maior a lista, melhor. E a terceira pergunta: o que eu ganho quando eu resisto? Hoje, o chip de gordo, ele te diz que é muito sofrimento resistir. Mas agora você vai ensinar para tua mente que muito sofrimento é isso aqui, ó, é quando você come. E na verdade, quando você resiste, você ganha muita coisa. Eu ganho, por exemplo, satisfação. Eu ganho sentimento de orgulho. Eu ganho o meu corpo dos sonhos. Eu ganho muita saúde. E você vai escrever tudo o que você vai ganhar. E de novo, quanto maior a lista, melhor. E a última pergunta: o que eu perco quando eu resisto? E aqui o chip de gordo vai querer te enganar de novo, querendo te dizer que você perde de comer uma coisa gostosa, que você perde de estar com os amigos, mas isso é uma mentira, porque o que eu mais ouço das minhas alunas que aplicaram o método e instalaram o chip de magro é que hoje elas amam estar com as pessoas, porque hoje elas se amam, porque elas têm alegria, orgulho, vitória para compartilhar, e antes muitas delas deixavam de sair com os amigos porque a roupa não cabia, porque elas não estavam se achando bonitas, ou porque elas estavam entrando em depressão por conta do peso. Então, o que você perde quando você resiste é peso extra. Perde ou não perde? Coisa boa, né? Você perde gordura. Você perde barriga. Quem não quer perder? Você perde a vergonha de colocar um biquíni, de bater fotos. Você tem que escrever aqui tudo o que você vai perder mesmo, que é exatamente o que você quer perder. Depois que você acabar de preencher tudo, você vai ter que aplicar esse exercício mental todos os dias. Porque não adianta você só ouvir aqui e não aplicar. Porque se você aplicar esse exercício, você já vai conseguir ver a sua fome começar a diminuir e você vai comer menos. E para aplicar é muito simples. Depois de você ter preenchido, a única coisa que você vai ter que fazer é ler em voz alta 4 vezes no dia, ou seja, são 5 minutinhos do seu dia. Durante as 4 vezes você vai pegar o seu material e você vai falar exatamente o que você respondeu em cada pergunta. Você vai falar bem assim, ó. O que eu ganho quando eu como? Quando eu como eu ganho peso, frustração, arrependimento, e você vai ler tudo aquilo que você escreveu. E depois, e o que eu perco quando eu como? Quando eu como eu perco a minha autoestima, eu perco as minhas roupas, eu perco a minha disposição, e você vai escrever toda a listinha daquilo que você perde. Depois você vai ler. Mas o que eu ganho quando eu resisto?
Ai, quando eu resisto, eu ganho satisfação, eu ganho orgulho, eu ganho o corpo dos sonhos, eu ganho a minha saúde de volta e tudo mais que você escreveu. E o que eu perco quando eu resisto? Quando eu resisto, eu perco peso extra, eu perco gordura, eu perco barriga, eu perco a vergonha de colocar biquíni e tudo que você escreveu. Então, esse exercício mental você vai repetir 4 vezes no dia para ir treinando a sua mente e ir diminuindo a fome emocional. E também, quando vier a fome emocional, a vontade de comer aquilo que você sabe que te engorda, você vai repetir tudo isso de novo. Se a comida estiver ali na tua frente, aquela que te engorda, que você escreveu na listinha, que você sabe que você não está com fome física e é sim aquela fome emocional, você vai olhar para ela e você vai repetir tudo que você vai ganhar e perder se você comer e tudo que você vai ganhar e perder se você não comer. E como eu disse, minha amora, isso é um treino. Não é de um dia para o outro que você já vai resistir. Mas esse exercício mental funciona e ele é poderoso. Mas para ele funcionar, você precisa repetir 4 vezes no dia e toda vez que tiver com fome emocional. Se você fizer certinho, você vai ficar surpresa como a sua fome vai diminuir. Então aqui, ó, no desafio, você já vai preencher o segredinho do método, você vai colocar exercícios mentais. E todos os dias você tem que aplicar, 2 vezes de manhã e 2 vezes de noite. Tá aqui, ó, certinho, todos os dias, tá vendo? E agora é o seguinte, se você tá muito comprometida nessa semana e quer ter mais resultados, você vai aplicar mais vezes no dia. É igual aprender a dirigir. Quanto mais você praticar, mais rápido você vai aprender. E deixa eu te dar uma diquinha, anota aí. Coloca o celular para despertar 2 vezes de manhã e 2 vezes ali no final do dia, para garantir que você não vai esquecer de aplicar. Se comprometa com você mesma, não deixa de fazer nem um dia sequer. E agora que eu ensinei esse exercício mental, que eu sei que você vai aplicar, porque você é forte e vai até o fim, eu vou explicar o último item do desafio da aula de hoje, claro, né? Nesse último item aqui, tá escrito o quê? Fome física. Como que vai funcionar esse item? A partir de hoje, sempre que você for comer alguma coisa, você vai parar e observar se é fome física ou fome emocional. E o desafio é que a partir de hoje você só coma quando tiver fome física. E se você tiver em dúvida se a fome que você está sentindo é física ou emocional, é só você olhar no seu material que você já vai ganhar, que vai estar o resumo. Se for fome física, ótimo, você vai comer. Se for fome emocional, você vai aplicar o exercício mental que eu te ensinei na aula de hoje e não vai comer. Se acontecer de você acabar comendo por fome emocional, você só não marca o xizinho e tá tudo bem, porque você está começando agora. Então, minha amora, nessa aula eu te revelei que o segredo do método são os exercícios mentais. E eu te mostrei que são eles que vão instalar o seu chip de magro. E é com o chip de magro bem instaladinho que você emagrece e não volta mais a engordar. Mas tem mais. Se você chegou até aqui, fez o teste do chip e identificou que tem o chip de gordo, talvez nesse momento o que você mais queira é jogar fora esse chip de gordo e instalar o chip de magro, é ou não é? E se é isso que você quer, você precisa percorrer os 6 passos do método e vai ser mais fácil do que você imagina, porque na aula de sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou te entregar o GPS. Esse GPS vai mostrar cada passo do método que você vai ter que percorrer para instalar o seu chip de magro. E amora, se você está em dúvida se vai funcionar com você, eu quero te garantir que 100% de quem segue o passo a passo do GPS chega no destino final, que é o chip de magro. O método funciona para todas as mulheres, porque todas, antes de aplicar o método e emagrecer, também não acreditavam. Como a Leteia, que aos 41 anos tem um metabolismo muito lento e com o chip de magro eliminou 17 quilos. A Daiane, com hipotireoidismo, achava que era impossível emagrecer e impossível perder a barriga. E olha o que o chip de magro fez com a barriga dela. E falando em barriga, olha a barriga da Ragna. Antes do chip de magro, ela tinha até aplicado ozônio para diminuir a barriga e não adiantava. E olha a barriga dela depois do chip de magro. A Dirce, com 60 anos e na menopausa, com chip de magro, eliminou 14,5 kg. E a Nelce, com 68 anos, eliminou 22 quilos. E a Arli, com 77 anos, eliminou 30 quilos.
A Bruna não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Ela mesma disse que ficava muito frustrada por não conseguir mais usar quase que nenhuma roupa dela. E com o chip de magro eliminou 35 quilos. A Marisa passou da calça 44 para 36. A Carla toma doses altíssimas de corticoide. O próprio médico disse que ela ia engordar mais ainda com esse medicamento. Ah, mas com o chip de magro, mesmo tomando corticoide até hoje, ela eliminou para sempre 23 quilos. A Solange achava impossível usar um cropped com a barriga de fora aos 50 anos, ainda mais sendo confeiteira. Mas com o chip de magro, ela comemorou os 50 anos usando um cropped branco na sua festa e se sentiu maravilhosa. A Raquel engordou 50 quilos ao longo de 10 anos. E quanto mais ela tentava emagrecer, mais ela engordava. E agora, com o chip de magro, olha que resultado incrível. A Ellen usava calça número 50 e achava que nunca iria eliminar a gordura da barriga. Mas com o chip de magro, ela secou a barriga e agora está usando 38. A Gisele eliminou toda essa barriga em 2 meses com o chip de magro. A Patrícia Fernanda eliminou 55 quilos. A Carla eliminou 40 quilos. A Ingrid eliminou 22 quilos. A Ediane eliminou 20 quilos. A Marli eliminou 40 quilos e parece muito mais, é ou não é? A Luciane eliminou 34 quilos. A Maria, 30 quilos. A Elaine, com hipotireoidismo, eliminou 37 quilos. A Elaine, 20. A Juliane, 24. A Karen, 22. A Marielle, 34. A Kátia, 42. A Jerusa, 50. A Juliana, 40 quilos. E eu poderia ficar aqui até amanhã, te mostrando mulheres comuns, reais, iguais a você, de todas as idades, com todo tipo de metabolismo ou genética, que trabalham fora ou que são donas de casas, com ou sem dinheiro, que não têm filhos ou que têm 5 filhos, casadas, solteiras, viúvas, que têm a vida muito corrida e não têm tempo, que tomavam remédio controlado para depressão, para ansiedade, com corticoide e que já tinham tentado de tudo, mas de tudo mesmo, até bariátrica, e não emagreciam. Mas agora, com o chip de magro, elas emagreceram sem sofrimento e para sempre. Ou seja, o método funciona para todas as mulheres que seguem o passo a passo do GPS. E Amora, deixa eu aproveitar, porque tem muita Amora me perguntando, e eu já peço desculpas, porque eu não estou dando conta mesmo de responder todos os comentários que me perguntam sobre isso, é muita mensagem. Então eu vou aproveitar esse vídeo para já responder a todas vocês. Tem milhares de Amoras perguntando sobre o meu programa de emagrecimento, se chama Pense Leve. Como que faz para entrar na turma? Quantas vagas que vão ter? Se vai ter vaga para todo mundo? Realmente, essa turma ela está sendo muito esperada, porque a última turma, as vagas se esgotaram rápido demais e muita gente ficou de fora e está só esperando a abertura dessa próxima turma. Até porque, depois dessa próxima turma, eu não tenho previsão de quando vai ter mais outra. Mas fica tranquila que mais pra frente eu vou passar todos os detalhes do programa. Porque nesse momento eu quero que você aproveite tudo desse desafio e já comece a sua transformação hoje. Você vai ver que só com esse exercício mental que eu ensinei hoje, a sua fome já vai começar a diminuir e você já vai ter muito resultado. Então cumpra esse desafio à risca. E eu vou vazar uma informação aqui, tá? Fica só entre a gente. Só para quem está participando desse desafio e assistir a aula de sexta-feira, vai ter a oportunidade de ganhar um presente incrível. E não vai ser um presentinho qualquer, não. Esse presente ele poderá literalmente mudar a sua vida. Então, só quem assistir a aula de sexta-feira vai ter essa oportunidade. Você não pode perder essa aula, porque além desse presente, você vai ganhar, claro, o GPS com os 6 passos do método que instala o chip de magro. E agora chegou o momento de você ganhar o seu material, um exercício mental que você aprendeu na aula de hoje. Daqui um minutinho ele já vai estar liberado. Pera aí. Eu tinha um tal de chip de gordo e esse não me deixava avançar. Eu fui decaindo. Cheguei lá no fundo do poço e parei lá. E com 128 quilos, quase 130 quilos, eu não conseguia nem caminhar. Correr? Nunca, jamais. E eu cheguei em um estado que eu quebrei cadeira. Fiquei presa na catraca do ônibus. Quando eu sentava, as pessoas saíam. Quando tinha algum passeio, Marta não. Ela é muito gorda, não cabe. Mas eu conheci Jéssica de Oliveira. Essa mulher que Deus
preparou para nós nesse programa maravilhoso do Pense Leve. Eu entrei no programa na turma 10 e eu comecei a eliminar sem sofrimento. Sem sofrimento, porque eu sarei a mente. A minha mente emagreceu, ficou sarada. Eu fui eliminando passo a passo, um passinho de cada vez, sem pressa, sem correria, sem passar fome. E já são 35 quilos eliminados. Com esse chip de magro, esse método maravilhoso que eu adquiri no programa Pense Leve, porque um chip é só no sentido figurado. Ele instala na nossa mente, ele consegue transformar a nossa vida. Eu digo a você que a minha vida foi transformada da água para o vinho. E hoje, com 35 quilos a menos, eu respiro melhor, eu ando melhor, eu corro. Meu Deus, eu sento no chão com as minhas netinhas, me levanto sem segurar em nada, amarro um cadastro do tênis. Meu Deus, é incrível. Entre no programa, se dê essa chance. Não pense duas vezes. Entre. Então agora, minha amora, você precisa fazer duas coisas. A primeira coisa é pegar o seu material, que já está liberado, mas não vai lá ainda, tá? Espera eu falar a segunda coisa. Para pegar o material depois, é só arrastar a tela para cima e apertar no botão laranja. Você vai imprimir esse material para você aplicar o exercício mental todos os dias, hein? E você vai colocando os xizinhos aqui no seu calendário. A segunda coisa que você vai fazer é, você vai lá no meu Instagram, que é o @JessicaPenseLeve, e comentar nessa foto aqui. Deixa nos comentários qual é o segredo do método, que são os exercícios mentais. E você também vai comentar com o comprometimento da nossa aula, que é qual? Eu sou forte, eu vou até o fim. E amanhã, quinta-feira, nós temos live às 19 horas lá no meu Instagram. Tá aqui também no calendário, tá? E se prepara que às 7 horas da manhã de sexta eu vou liberar a aula 3 e eu vou te mostrar os 6 passos do GPS que você deve seguir para instalar o chip de magro. E ainda vai ter presente só para quem participar da aula de sexta. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não esquece de ir lá no post do Instagram comentar, tá bom? Vai lá agora baixar o seu material e aplicar o seu exercício mental. Beijo, até amanhã!